Audiobook Homem Cobra, Mulher Polvo. Divirta-se com as diferenças e seja muito mais feliz. De Isamitiba. Idades sexuais. Considero muito importante conhecer as várias fases do desenvolvimento sexual ao longo da vida, desde a infância até a velhice, pois ao compreender melhor essas fases, saberemos não só evitar os conflitos que elas trazem, como também melhorar nosso relacionamento afetivo sexual. Não se pode mais admitir que o homem continue agindo como macho quando ele precisa evoluir para o masculino, sendo ou não cobra. Já as mulheres, com a revolução sexual, queimaram seus sutiãs, mas muitas ainda continuam com suas calcinhas muito apertadas, e é tempo de serem mais donas da própria sexualidade. As piadinhas que ouvi na juventude me ensinaram um pouco sobre as fases do desenvolvimento sexual, que chamo aqui idades sexuais. Até hoje ainda se contam essas anedotas, agora também nas páginas da internet, para divertimento da maioria dos plugados. Ao mesmo tempo que nos fazem rir, elas contêm referências a algumas angústias do ser humano. Aprender sobre as idades sexuais por meio de piadas tem a vantagem de atenuar esses sentimentos, tornando-nos mais íntimos dos nossos conflitos. Quanto mais informações tivermos, mais facilmente poderemos superar a angústia e partir para o desfrute da vida sexual que todos nós merecemos. São 5 as idades sexuais do ser humano: do pombinho, do macaquinho, do urubu, da águia e do côndor, papagaio ou pombo. Idade do pombinho é a idade da inocência. O pombinho fica exposto, apoiado em 2 ovinhos, espiando o mundo em volta. A pombinha fica menos exposta, na verdade, está cada vez mais escondida, inclusive da própria menina. O pombinho pode ser tocado e mexido, fica durinho e molinho. Seu maior feito é o jato, que surpreende quem troca as fraldas do neném. A pombinha não pode ser tocada. Se a neném quiser mexer nela, leva um tapinha na mão. E assim a menina sofre sua primeira repressão. Na pombinha não se mexe. Tão secreta quanto a própria pombinha é a sua produção, que se espalha na fralda. Quem tem a esperança de que as crianças conservem para todo sempre sua santa ingenuidade? Hoje os pais já não são a única fonte de aprendizado nem de costumes. Pombinhas e pombinhos absorvem tudo o que vem ao redor, na televisão, na escolinha, com outras criancinhas, principalmente aquelas um pouco mais velhas. Pais e mães não raros se espantam com as conversinhas das crianças. Conversinhas como esta entre um menino e uma menina de 4 anos. Eles estão entretidos com suas brincadeiras até que a menina repara no menino e pergunta, apontando o pombinho: "O que é isso?" "É o pipi que eu tenho e você não tem", responde orgulhosamente o menino. Então a menina começa a olhar para dentro de sua calcinha. O menininho, curioso, também quer ver. Ela lhe mostra sua pombinha e ele pergunta: "O que é isso?" "É a pipia", responde ela com certo desdém. "E para que serve?", pergunta o menino, ainda mais curioso. Então a menina responde, toda sabidinha: "Mamãe falou que serve para conseguir um monte de pipis." Assim, a inocência vai dando lugar a brincadeirinhas, às vezes não tão inocentes. Idade do macaquinho. É nessa idade que o menino começa a produzir mais testosterona, mas ainda não entende bem o que está ali acontecendo. Ele sente uma comichão danada de mexer nos genitais, potencializada por uma incrível curiosidade pelo sexo feminino. O foco de sua atenção são os seios, cobertos, descobertos, semidescobertos, disfarçados com preenchimentos siliconados, etc. E os genitais, pelos pubianos, calcinhas e tudo o que remete a eles. Os macaquinhos formam pequenos bandos para espiar frestas de portas, buracos de fechaduras, janelas e etc. Fazem verdadeiras macaquices na tentativa de enxergar o que lhes interessa. Deitam-se no chão, escalam muros, sobem em janelas. As meninas curtem essa idade de modo diferente, com grande alvoroço.
Elas se reúnem para falar de si mesmas, comentar sobre os prazeres, discutir o tamanho do pênis e por aí vai. Tudo fica só entre elas. É nessa fase que algumas mostram interesse em conhecer o próprio corpo, examinando-se com espelhinhos. Os garotos deixam o que estiverem fazendo para trancar-se no banheiro e estudar a própria biologia sexual, ou seja, masturbar-se. Mais do que a satisfação sexual, eles buscam quase angustiadamente seus espermatozoides. No meio da tarde, abandonam a lição e vão para o banheiro pesquisar se os espermatozoides já chegaram. Enquanto não encontram nada, ficam frustrados, mas não perdem a esperança. Quem sabe à noite, antes de se deitar, eles chegam. Até parece que tudo vai mudar quando isso acontecer. Enquanto os meninos correm atrás dos espermatozoides, as meninas são surpreendidas pela menstruação. Não ficam correndo atrás dela. Mesmo que algumas esperem ansiosamente pelo evento, nada se compara à ansiedade dos garotos. Se os meninos se fixam somente nas partes femininas que lhes interessam, as garotinhas já estão à espera ou na perseguição do homem inteiro, o seu príncipe encantado. Em seus sonhos dourados, elas querem ser arrebatadas pelos braços do seu príncipe num beijo apaixonado para todo sempre. Amém. Nesse alvissareiro e tumultuado período, é inútil os pais tentarem interferir na vida sexual dos seus filhotões, porque os rapazes descascam a sua banana todos os dias. A fase é chamada de idade do macaquinho. Todo adulto tem um ou outro amigo, quando não vários, que levam tudo na malícia e na brincadeira. A maioria, porém, já não descasca a sua banana diariamente, se bem que sempre há os desesperados. Idade do urubu. Nessa fase, o rapaz já tem espermatozoide e se lança freneticamente em busca de uma relação sexual, não importando com quem. Para o urubu, qualquer carniça é filé mignon. Preocupado com o próprio desempenho sexual, o urubu não está nem aí para a parceira. Pouco importa a origem ou o nível social dela, se tem dentes ou sua higiene. Na absoluta falta de opções, aqueles que moram no campo valem-se da, entre aspas, barraqueira. Uma cabritinha que, conhecendo os costumes da rapaziada, se encosta no barranco para facilitar as coisas para eles. Essa fase é dramática para as mães, que não se cansam de orientar e aconselhar seus doces filhinhos. Relação sexual é um ato de amor, deve ser praticado com quem se ama, com responsabilidade, etc, etc. Eles respondem com "tá bom, mãe", mas assim que se veem livres dela, vão correndo atrás das barraqueiras. As polvos não entendem como alguém, principalmente seus queridos filhinhos, pode estar passando por essa fase. Parece que nada do que elas ensinaram vale nesse momento. É o grande conflito do instinto sexual versus educação. O instinto ganha de longe e a educação tenta, pelo menos, minimizar as consequências. Para esses urubuzinhos, mulher é a parte que atrapalha o que interessa. Para as meninas, a idade do urubu, o importante é se apaixonar, não importa por quem. Um dia estão loucamente caídas por um rapaz. No dia seguinte, arremessam sua paixão sobre qualquer outro transeunte de sua vida, que sequer suspeita estar sendo alvo de alguém. Nessa fase, ganha força a polvo que existe dentro delas. Hoje, o modo como as jovens vivem essa fase está mudando. Cada vez mais, o que interessa é com quantos elas ficam em uma balada. Com quem é o de menos, o que vale é com quantos. Mas isso pode criar conflitos internos, pois ali ainda pulsam o ideal romântico e o amor platônico por rapazes um pouco mais velhos. Para os garotos, porém, não poderia haver nada melhor. Para eles, os romances já eram. O que vale é transar, cujo treino começa no ficar. O drama dos urubuzinhos é: como transar com quem quer se apaixonar? As urubuzinhas vivem esse drama às avessas. Como se apaixonar por quem só quer transar? Grandes problemas sexuais surgem do desencontro entre a urubu-polvo apaixonada e seu urubu-cobra.
Se ela facilitar, a gravidez acontece, e aí surge outro grande drama: abortar ou não. Casar, o urubu não quer. Ele busca a satisfação sexual e gravidez nem lhe passa pela cabeça. Segundo pesquisas recentes, 1 em cada 10 garotas engravida antes de chegar aos 15 anos de idade, o que comprova que elas se entregam aos seus príncipes. Mas eles, mesmo que tenham lhes declarado o maior amor do mundo, apenas funcionaram como urubus, independentemente de assumir a paternidade ou não. Enquanto os cobrinhas ficam para atingir o orgasmo, as polvinhos querem é beijar, o que no máximo pode vir acompanhado de alguma intimidade. Mesmo que estejam a fim de transar, elas sempre controlam mais os seus desejos. Assim, os urubus avançam até onde suas ficantes permitem. Este é o exercício do cobra: correr atrás e abater. A idade do urubu não se restringe a uma faixa etária. Pode acompanhar o homem por toda a vida. Na senescência, a adolescência da velhice ou mesmo na velhice, a idade do urubu faz dele um velho safado. Nem a mulher escapa, transformando-se numa velha assanhada. Idade da águia. Assim é chamada a fase da maturidade sexual. Segundo critérios socioafetivos sexuais, o ser humano está maduro para o sexo quando se encontra biologicamente apto a uma relação prazerosa, na qual haja envolvimento afetivo e plena condição de assumir o relacionamento, com as devidas consequências perante a sociedade. A águia é muito seletiva na escolha da presa. Com seu olhar aguçado, ela elege a vítima e ataca com a escolha de que irá abatê-la. Nada resiste ao seu bico. A mulher águia escolhe um homem capacitado para ser pai de seus filhos. Nessa escolha, ela leva em conta qualidades que demonstram ser ele um bom reprodutor, protetor e provedor, apto a dar a ela e aos filhos boa condição de sobrevivência. A mulher águia tem um modo muito sutil de atacar seu eleito e envolvê-lo, fazendo-o crer que a conquista é dele. Mas a natureza biológica da mulher, sofisticada pelo como somos, transforma essa busca em paixão e amor. Ela se apaixona e quer dar filhos ao seu águia. A motivação do homem águia é espalhar seus genes por onde passa. Ele usa suas habilidades de predador para seduzir as mulheres. Mesmo desejoso do seu espermatozoide seja generosamente acolhido por um óvulo, o águia não está biologicamente destinado à paternidade. Mas o como somos faz o homem entender-se como pai e assumir suas responsabilidades. Graças a isso, as crianças têm a sobrevivência garantida pelos pais e crescem no seio de uma família. Elas vão captando o estilo águia de viver e, quando seus hormônios sexuais começarem a agir e a natureza pedir a perpetuação da espécie, lá estarão elas, adultas, pensando e agindo como águias. Às vezes, alguns maridos e esposas exemplares desejam ter seus momentos de águia e partem para a traição fortuita. O homem tem uma desculpa antropológica para o comportamento águia e a mulher o péssimo costume hormonal de querer também acasalar fora do ninho. A mulher informatizada desenvolveu-se também sexualmente. Na transição entre a polvo submetida pelo machismo e a mulher águia, houve muitas confusões comportamentais. A piada a seguir mostra a mulher águia nos seus primeiros voos, quando começou a tomar a iniciativa sexual. Numa roda de casais de amigos, o jovem marido José explica: resolvemos dormir em quartos separados. Somos um casal livre, sem preconceitos machistas. Por que? Os outros perguntam. Porque assim não tenho de aguentar os pés gelados da Maria na parte mais quente e nobre do meu corpo, nem Maria tem que suportar meus roncos. E se você quiser transar? Um amigo questiona. Dou um assobio forte e Maria entra no meu quarto, responde orgulhosamente José, com ar de quem já superou essa questão. Mas e se for o desejo da Maria? Pergunta uma das amigas. Imediatamente José responde com a anuência de Maria.
Ela bate de leve na minha porta, entreabre-a e pergunta: José, você assobiou? Idade do côndor, do papagaio ou do pombo. O corpo parece enferrujado para tudo, inclusive sexo, e a pessoa reclama: estou com dor aqui, com dor ali. Daí a denominação idade do condor. Tanto cobras quanto polvos padecem do problema. Se estão parados e começam a se movimentar, dói. Se estão sentados e querem levantar-se, dói. Denominada de protocinética, essa dor tende a diminuir e até desaparecer assim que o corpo se movimenta. Nessa idade, o cobra ainda produz espermatozoides e tem desejo sexual, mas nem sempre consegue manter a ereção, mais do que praticar sexo. Ele fala de sexo. Surge assim o papagaio. Quando falar de sexo não é suficiente para realizar o seu desejo, o papagaio pode resgatar o comportamento do macaquinho. Alvoroçado e falante, ele chega a ter atitudes inconvenientes com as polvos ao redor. Faz propostas sexuais que, na maioria das vezes, são rejeitadas. Quer passar a mão e ficar pegando nelas. Quando não tenta se encostar de modo lascivo e libidinoso. Velho safado é outro nome pelo qual o papagaio é conhecido. Embora não admita, ele se masturba mesmo sem ter ereções. Já com o Viagra, que veio em sua salvação, o papagaio consegue ter relações plenamente satisfatórias. Para alguns, o estimulante faz o desempenho sexual ser até melhor do que nos tempos de águia. Quando isso acontece, o papagaio volta a ser águia. Realiza-se sexualmente e também torna feliz a companheira, que pode até já ter desistido da vida sexual, e assim não precisa mais falar tanto em sexo, muito menos ser um velho sem vergonha. As mulheres também vivem a sua fase de papagaio. Um pouco mais tarde, talvez pois cada vez mais conservam sua exuberância após a menopausa. Não é costume que a mulher fale de sexo em público, muito menos que fique correndo em busca de realizações sexuais. Então, como são as papagaios? Observe um passeio de terceira idade, ou da melhor idade, como preferem alguns integrantes dessa faixa etária, e poderá vê-las em ação, cheias de estrogênio psíquico, alvoroçadas, alviçareiras, falando alto, tirando fotografias com o motorista, o guia turístico, o piloto. Por comportamento tão alegre e entusiasmado, frequentemente elas são chamadas velhas safadas. O que faz o homem entrar na idade do papagaio é a aposentadoria, que o torna ocioso. Na mulher é mais difícil o papagaio aparecer, porque polvo jamais se aposenta, sempre acha o que fazer ou do que falar. Idade do pombo é outro nome que se dá à fase do declínio sexual, mas esse não é aquele pombo ingênuo, e sim o que só faz sujeira. Sujeitos a disfunções e doenças da próstata, os homens começam a ter dificuldade de controlar a bexiga e ficam com um característico cheiro de urina. Para completar, diminui a frequência dos banhos e passam a dormir de roupa e tudo. A polvo, que sempre foi mais limpinha do que o cobra, dificilmente entra nessa idade, afinal ela não dispensa um bom banho nem a sua camisola preferida para dormir. E se você gostou desse audiobook, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos.